Fala pessoal, aqui é o Márcio e esse é mais um vídeo aqui do canal. Então pessoal, nesse vídeo eu vou dar algumas informações sobre o seu resultado, que você ainda que aguarda o seu resultado do seu auxílio emergencial. Você que tem avaliação, contestação de análise, primeira análise ou retido para processamento, pessoal. Também vou falar sobre a prorrogação do auxílio emergencial, que infelizmente foi prorrogado mais 4 parcelas de R$ 300. É uma boa e uma má notícia, né pessoal? Vou falar ainda no vídeo sobre isso. Então pessoal, você que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se no canal e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui desse canal em primeira mão com exclusividade. É importante você se inscrever e ativar o sininho, e também é importante você deixar o like para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas, pessoal. E também é importante você comentar aí abaixo para eu tirar as suas dúvidas aqui desse canal, pessoal. Se você tiver alguma dúvida, é só vir aí abaixo que eu vou estar tirando a dúvida de vocês, pessoal. É importante o pessoal também assistir o vídeo até o final para vocês entenderem o vídeo inteiro, pessoal, porque não adianta você pular para o final para você não entender nada. É melhor você entender o vídeo inteiro, assistir o vídeo para você ficar bem informado aqui no canal, pessoal. Então bora para o vídeo. Então pessoal, primeiramente eu vou falar sobre a prorrogação do auxílio emergencial, que foi prorrogado mais 4 parcelas de R$ 300. É uma boa e uma má, né pessoal? Como eu falei lá no início, a boa é que é mais 4 parcelas de R$ 300, e a má é que diminuiu pela metade. Mas tudo é bom, no contexto todo é bom, porque é mais 4 parcelas do auxílio emergencial para o povo brasileiro, pessoal. E lembrando que aqui no canal também tem vários vídeos. Se você quiser outros vídeos aqui do canal, é só apertar nesse card aí em cima, clique nele depois que acabar esse vídeo para você receber outros vídeos, para você maratonar outros vídeos aqui do canal, pessoal. Então bora continuando o tema prorrogação. Então pessoal, o presidente Bolsonaro, como eu falei, assinou a prorrogação do auxílio emergencial, umas 4 parcelas de R$ 300. Lembrando que todos vão receber as suas parcelas até dezembro, as 9 parcelas para quem não recebeu ainda, ou as outras parcelas para quem já começou a receber, não vai passar de dezembro as suas parcelas, pessoal. É isso mesmo. Você que está recebendo agora, é mais 9 parcelas, né pessoal? Juntando tudo, vocês vão ter que receber até dezembro, porque a partir de janeiro vai ser lançado o Renda Brasil. Em dezembro acaba o auxílio emergencial, e em janeiro nasce o Renda Brasil para as pessoas do Bolsa Família, e também para a parte das pessoas que estão do auxílio emergencial, também vão entrar nesse programa do Renda Brasil, pessoal. Então pessoal, também tem notícia boa, pessoal, para quem ainda vai começar a receber a primeira parcela, ou para quem recebeu a primeira parcela, pode cair de 2 a 3 parcelas a partir do mês que vem, ou esse mês, pessoal. Fiquem atentos aí. Você que foi aprovado agora, você pode receber de 2 a 3 parcelas a partir do mês que vem, pessoal. É isso mesmo. É uma boa notícia para quem está esperando há muito tempo o seu resultado e viu aprovado, e pode ter uma excelente notícia para as pessoas que foram aprovados agora, que estão recebendo. Isso é mais especificamente para o lote, talvez para o lote 5, mas precisamente para o lote 6 e 7. Praticamente isso é certo, que vão receber de 2 a 3 parcelas de uma vez só. Já era 2 parcelas, em dezembro era 2 parcelas, que era o final, mas não, mais 4 parcelas, pode receber de 2 a 3 parcelas de uma vez só, pessoal. Então pessoal, esse foi o primeiro tema do vídeo. Então bora para o segundo tema, que é sobre algumas informações do seu resultado. Você que aguarda resultado ou já teve o seu resultado bloqueado ou cancelado, pessoal. Então bora para as informações. Então pessoal, eu não vou dar uma data exata para vocês saber o seu resultado. Vocês que ainda aguardam o resultado, eu não vou falar uma data exata, porque se eu falar uma data exata eu vou estar mentindo aqui no canal. Eu não vou ser igual outras pessoas aí. Lembrando que também eu falei dia 25 e foi certo, porque saiu sim alguns resultados, e agora eu não vou poder dar uma data exata, porque tem várias pessoas que estão entrando em avaliação. É isso mesmo, pessoal. Várias pessoas estão entrando em avaliação, e tem pessoas que estão tendo o seu resultado bloqueado, que estava aguardando a avaliação cancelado, e outras pessoas que estavam aprovado estão entrando em avaliação, pessoal. A partir de hoje eles vão fazer de tudo para cortar ou bloquear o seu auxílio emergencial. Então fiquem atentos a isso aí, porque você pode contestar qualquer coisa que acontecer com o seu auxílio emergencial. Se vinha, lembrando que várias pessoas tiveram o seu auxílio emergencial bloqueado, uma coisa que eu falo é que procure seus direitos, porque se está bloqueado não é a sua resposta definitiva. Você pode ligar para o Justiça Eleitoral ou mandar informação do seu documento que você não tem nada a ver com isso, pessoal. Isso aqui, ó, vários motivos de bloqueio, como renda maior não é a renda maior
que você fala que você tem, mas você não tem e não é permitida. Mora no exterior ou trabalhador empregatício com emprego municipal ou distrital, pessoal. Isso é vários motivos das pessoas que estão em avaliação apareceram a partir de hoje. Então, eu recomendo a vocês que procure seu direito, envie seus documentos para ele saber que você não tem nada de errado no seu auxílio emergencial. Lembrando, teve as pessoas que já teve o seu cancelamento do seu auxílio emergencial. Infelizmente, pessoal, que eu falo aí, não tem possibilidade de você ter novamente o seu auxílio, pessoal. Só entrando na justiça e se você tiver razão no seu auxílio emergencial, se você tiver tudo certinho, entre na justiça. Essa é a única forma de você ter novamente o seu auxílio emergencial, pessoal. Então fiquem atentos aí no seu resultado, você que ainda aguarda resultado, e vocês que estão entrando a partir de hoje no auxílio emergencial, que estava em avaliação, que foi aprovado novamente, que vou começar a receber a partir da semana que vem. Lembrando que essas pessoas vão receber todas as parcelas do seu auxílio emergencial pendente do mês passado, vão receber sim as 9 parcelas ao total. Lembrando que tem muitas pessoas, pessoal, ainda que estão entrando em avaliação a partir de hoje. Várias pessoas também estão entrando em avaliação novamente não, estão entrando várias pessoas novas em avaliação, ou entre outras, pessoal. E lembrando também que faltam muitas pessoas que estão em contestação de análise, primeira análise ou retiro para processamento. Também vocês não se preocupem, todos vão receber o seu resultado. Não se preocupem, porque o seu resultado vai sair, eu não vou falar uma data exata, mas sim, o seu resultado vai sair. A única coisa que eu tenho de certeza é isso, que o seu resultado vai sair sim ainda esse mês, pessoal. Então, valeu por assistir o vídeo. Inscreva-se no canal para você não receber, para você não perder nenhum vídeo aqui desse canal com exclusividade. Ative o sininho, deixa o like, compartilhe o vídeo. E se ficar alguma dúvida, só vem aí abaixo que eu vou estar tirando a dúvida de todos vocês, pessoal. Então, valeu.